Olá, seus lindos! Eu sou a professora Silvia e neste capítulo nós vamos contextualizar os acontecimentos históricos mais significativos para o período entre guerras, vamos identificar e analisar as rupturas e permanências nas relações internacionais, vamos discutir os desdobramentos e os efeitos da crise de 1929 e vamos compreender as circunstâncias históricas que permitiram a ascensão dos principais estados totalitários na Europa. Então venham comigo. O fim da Primeira Guerra Mundial prometia um período de paz e tranquilidade. No entanto, muitas questões mal resolvidas na guerra motivaram a formação de ideologias políticas radicais que se apresentavam como alternativas para as crises econômicas enfrentadas por esses países. Dentre elas, destacaram-se as que defendiam o estabelecimento de um Estado forte, um Estado centralizado, capaz de impor uma solução rápida e eficiente. Nos Estados Unidos, entretanto, houve um período de prosperidade e otimismo, que provocou grande aumento na produção industrial. Esse otimismo, porém, foi freado por uma grave crise no capitalismo, que afetou diretamente todos os países ligados comercialmente aos estadunidenses. Essa crise econômica, na verdade, ela demonstrou a fragilidade do liberalismo e motivou o discurso autoritário como alternativa às propostas liberais e socialistas. Em várias partes do mundo, as novas propostas políticas dividiram opiniões, o que levou a uma grande tensão e violência, culminando com o Segundo Grande Conflito Mundial em 1939. A Grande Depressão de 1929 nos Estados Unidos da América marca o fim da Primeira Guerra Mundial. Houve nos Estados Unidos uma das maiores fases de desenvolvimento econômico da história. Durante a guerra, lembrem-se, esta nação passou de devedora a credora, emprestando muito dinheiro a outros países, grande parte deles devastados pelos conflitos armados. Os Estados Unidos saem da guerra como os maiores exportadores do mundo. Internamente, a produção aumentou o consumo e poupar dinheiro não era prática estimulada. Assim, houve grande aumento na venda de eletrodomésticos, automóveis, imóveis. Era o estilo de vida norte-americano. Entre 1927 e 1928, por exemplo, os dividendos pagos aos investidores foram bastante elevados. Muitos investiam em um dia e no dia seguinte verificavam que já tinham obtido muito lucro. Prevalecia a perspectiva do liberalismo clássico, aquele que pregava a não interferência do Estado na economia. Com essa liberdade, o equilíbrio deveria acontecer naturalmente. Outro aspecto importante desse período foi a relação entre a produção e o consumo, que começou a se desequilibrar. Ainda na década de 1920, alguns economistas estadunidenses perceberam que a produção estava sendo cada vez maior em relação à própria capacidade do consumo das pessoas. É o que nós chamamos de superprodução. Com o tempo, começaram a se formar estoques de produtos que não eram vendidos, o que forçou, no fim da década, a uma redução da produção. Por conta disso, começaram as demissões. Ao final da Primeira Guerra, a indústria dos Estados Unidos ela era responsável por quase 50% da produção mundial. Mas esse desequilíbrio entre a produção e o consumo vai provocar a falência de muitas empresas e bancos. Consequentemente, isso vai gerar demissões. Para vocês entenderem quão grave foi essa crise, como ela afetou não só os Estados Unidos da América, mas consequentemente o mundo, em 1929, a consciência de que algo estava errado já havia atingido muitos investidores.
Esses investidores tentaram se desfazer rapidamente das ações. O resultado, sabe o qual foi? O resultado foi uma violenta queda no valor das ações. E no dia 24 de outubro de 1929, este dia ficou conhecido como a Quinta-feira Negra. Foi o crash da Bolsa de Nova York. Vocês imaginem o alvoroço que isso causou nos Estados Unidos. Não só para os estadunidenses, mas o mundo no todo, que eram devedores da política norte-americana. Observem que as décadas de 20 e as décadas de 30, que prometia um grande avanço na economia, na política, na cultura, isso já passou. Agora os estadunidenses têm que enfrentar a realidade, o agravamento da crise da superprodução e, consequentemente, a quebra da bolsa. O que fazer? O desespero foi tão grande que as pessoas acordaram e não sabiam o que fazer. De imediato, decidiram então que deveriam ir para as ruas, exigir do governo uma solução. Você já imaginou o que aconteceu, né? Quebra, pancadaria, uma grande desordem. O que fazer então? Era o fim do sonho americano. As pessoas tinham agora que lidar com o desemprego, com a miséria, com a fome, e não estavam preparadas para isso. Observem as filas enormes que se formavam em busca de um emprego, de um auxílio, de uma moradia. As pessoas tiveram que devolver os seus imóveis, carros foram confiscados pelos bancos. O que fazer então? Para você ter uma ideia da gravidade da crise, as pessoas perderam seus lares, a sua dignidade, a sua esperança. Muitos vagavam pelas ruas sem ter para onde ir, exigindo do governo uma resposta imediata. Esse período foi tão trágico que marca um dos momentos com maior aumento de suicídios nos Estados Unidos da América. As pessoas não sabiam como lidar com a crise. Efeitos da crise pelo mundo. Olha só que interessante. A União Soviética ela não dependia do mercado consumidor e produtivo norte-americano, dos estadunidenses. Eles se mantinham à parte da situação, então não foram afetados. Mas os Estados Unidos, que haviam emprestado mais de 7 bilhões de dólares para os bancos europeus, agora vão de imediato exigir este pagamento. O que fazer em meio a uma crise? Cobrar quem deve. É assim que o governo norte-americano vai reagir à crise. Mas vamos lembrar, queridos, lembrem-se que após a Primeira Guerra Mundial, os países saíram completamente fragilizados do conflito armado. Grandes baixas humanas na produção, na capacitação, nos recursos. O que fazer então? A falta de recursos. O que fazer então? No Brasil, o café entrou em crise também. O Brasil ainda hoje é um dos grandes produtores e exportadores do café. Vai afetar até mesmo o Brasil. O que fazer então? Surge Roosevelt, eleito como presidente para solucionar a crise. Ele tinha um plano, um grande intelectual, economista, um novo plano econômico financeiro. Em 1932, com a promessa de solucionar os efeitos alarmantes da crise, ele foi eleito como presidente dos Estados Unidos e, de imediato, muito estratégico, ele cria um novo plano para destinar 4 bilhões de dólares na execução de obras públicas, o que vai gerar muitos empregos. Ele cobra a dívida externa, todo o empréstimo que havia sido feito para os países europeus, principalmente, ele vai cobrar esses empréstimos. De qualquer maneira,
Apesar de todos os problemas que os estadunidenses estavam sofrendo, este governo ele vai conseguir recuperar gradualmente nos meses seguintes a economia dos Estados Unidos. E através do novo plano dele, ele consegue alcançar em 1940 novamente o status de superpotência mundial. Retornando ao assunto, vamos voltar um pouquinho aqui no tempo. Em 1929, com o agravamento da crise, com a exigência do pagamento da dívida externa dos empréstimos feitos aos países europeus, isso não vai repercutir de forma positiva. Em diversos países europeus, a crise do capitalismo provocou efeitos desastrosos. Sofreram com o aumento do desemprego, a elevação dos preços, a redução do poder aquisitivo, a desorganização da produção econômica. Os setores mais explorados da população passaram a reclamar de forma mais contundente soluções sociais que melhorassem suas condições de vida. Os regimes democráticos revelaram-se incapazes de solucionar os grandes problemas. Havia outro importante fator que promoveu o recuo do liberalismo. Era o medo alimentado pelas classes dominantes da expansão dos movimentos socialistas, revigorados pelo exemplo da Revolução Russa, que nós já estudamos. Consequentemente, nós vamos ver a ascensão, o avanço de regimes totalitários. Lembre-se que eu digo sempre para vocês que a história explica tudo, totalitário de total. Lá em Portugal, nós vamos conhecer o salizarismo de Salazar, na Espanha, o franquismo de Franco, na Itália, o fascismo de Mussolini, e não poderia faltar, na Alemanha, nazismo de Hitler. Mas esse assunto é para a próxima aula. Eu aguardo por vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me despeço aqui com um super abraço e que Deus esteja com todos. Tchau, tchau!